Bom dia, galera. Hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 4 do livro de vocês, a antiga civilização egípcia. Primeiro, a gente tem que perceber que a região, onde atualmente é a África subsaariana, é a região que tem vários desertos. E esses povos nômades, eles começaram a se tornar sedentários e começaram a se organizar em aldeias. Lembra-se que quando eles se tornam sedentários, eles começam a formar as primeiras cidades. Então, eles começaram a se formar em aldeias nos reinos do centro-sul do continente africano, que é mais ou menos aonde a gente encontra o Egito. O Egito, ele possui, algo primordial para o seu desenvolvimento, que é o que a gente chama do Rio Nilo. O Rio Nilo ele é de extrema importância porque ele fica às margens do Egito e isso faz com que com essa água dos rios eles consigam praticar aí agricultura, a alimentação e etc. O Egito é considerado uma civilização hidráulica e eles construíram obras para o controle dessa água, que é o que a gente chama de diques, tanques e canais de irrigação. Nós até falamos um pouco deles, um pouco sobre isso nas aulas passadas. O que acontece? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, tem uma vala. Essa vala é o que a gente chama dos canais de irrigação, que vão armazenar a água quando o rio estiver cheia, para que essa água possa chegar em vários outros lugares que são distantes das margens dos rios. Embora cercado por desertos, o antigo Egito não era só um território seco, As suas terras eram atravessadas pelo rio Nilo, que era um rio extremamente importante, que vai fazer com que haja água e o desenvolvimento aí da agricultura. Além disso, as suas águas cortam o nordeste da África e transbordavam todo o ano, ocupando as margens, deixando essas margens férteis, especialmente por causa do humus, que era como se fosse uma lama. Por isso o Egito era conhecido como Terra Preta. Na época de chuva, o rio Nilo transbordava, inundando essa região, que essa água vinha com todos os nutrientes para fazer com que o solo se tornasse fértil para a agricultura. Então, eles vão praticar a agricultura com essa facilitação aí dos diques e barragens. Em torno do Nilo, os núcleos humanos passaram a cultivar grãos, criar gados e organizar as primeiras comunidades agrícolas, que são as primeiras cidades, chamadas de momos. Essas aldeias elas eram autônomas, ou seja, totalmente independentes uma das outras. Com o desenvolvimento e crescimento desses momos, a população achou necessário aumentar a produção de alimentação, a agricultura, e com isso começou a se sentir a necessidade de ter um líder. Com o aumento dessa população e da produção, surgiu a necessidade de controle de estoques, de defender o território, trocas de mercadoria, supervisionar essas construções de diques e barragens. E aí, para solucionar esses problemas, eles criaram a figura do monarca, que é o líder momo, que passou a chefiar e organizar a sociedade, E ele ajudava aí a controlar todas essas leis da sociedade. Nessa época, a gente vai dividir o Egito em Baixo Egito e Alto Egito. Cada reino tinha a sua própria liderança. Esses dois reinos estão entre os mais antigos do estado do Egito. Nessa época, a autoridade máxima do estado era o rei, ou mais conhecido como faraó, que tinha a função de manter a unidade, a ordem e a continuidade do estado egípcio. Ou seja, cada um desses estados egípcios pertenciam todos ao faraó. Os egípcios eles vão considerar o faraó um deus vivo, uma representação divina. Na aula passada nós até falamos sobre a questão da teocracia. Então eles acreditam que o Egito, eles fazem assim com esse poder do rei, do faraó, com que o Egito seja uma monarquia teocrática. O que é teocrática? Teu quer dizer Deus e cracia quer dizer governo. Então, no qual o faraó ele vai possuir o poder político e religioso obtido em sua coroação. Então, quando um faraó morria, ele era sucedido por um membro da família, porque o poder do faraó ele era um poder hereditário, tá?
Então, aqui nós colocamos a teocracia, ó, o governo pode exercer o poder em nome de mais deuses e governar como um próprio Deus. Os egípcios, eles dominaram técnicas de irrigação, né, para garantir o alimento necessário, como a safra anual, quando os rios estavam em seca. E nós vamos falar um pouco sobre como era dividida a sociedade egípcia. No topo, né, da pirâmide estava lá o faraó e a sua família. Eles vinham seguidos dos sacerdotes, os nobreza, né, que eram os funcionários do Estado, e os militares, os escribas, os guerreiros, os mercadores, artesãos, camponeses e escravos. Os escribas, eles fiscalizavam a administração desse Estado, registravam o valor dos impostos, recolhiam os impostos, a quantidade de alimentos necessários e etc. Os camponeses, eles eram obrigados a pagar tributos com trabalhos forçados e estavam sujeitos a castigos que eram impostos por esses funcionários do Estado. Os escravos trabalhavam nas minas, nas terras e em templos. Em geral, esses escravos eram prisioneiros de guerra, tá, gente? E não constituíam um grupo muito numeroso, não.